Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse grande projeto da Igreja Metodista aqui em Palmas. Mais uma vez aqui com a minha amiga ilustríssima Cíntia Ribeiro. Isso aí, estamos juntos, né, Felipe? Dessa vez com mais uma pessoa muito especial. Muito especial. Então, e antes da gente apresentar a nossa convidada, um recadinho que não pode faltar, né, Felipe? Curte, compartilha o nosso vídeo e para você ficar por dentro de todas as programações da nossa igreja, entra no site da Igreja Metodista em Palmas, lá você fica sabendo de tudo que está rolando. É isso aí, Cíntia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo tem curiosidade. Quem não tem curiosidade vai passar até a partir de hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre experiências com Deus. Como a Cíntia sempre fala no final dos episódios, né? Parece que passa muito rápido e hoje vai passar mais rápido ainda, né? Porque tem uma convidada especial. Hoje temos uma convidada mais que especial, nossa pastora, né? Gisele, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda a esse projeto, o Podmap da nossa igreja, né? Eu acho que, assim, é um pouco difícil não conhecer a Gisele, né? Mas se apresente, né? Para as pessoas aí que estão em casa. Bom, boa noite. E hoje de Denise, né? Eu ia falar isso. Eu ia começar por aí. Meu nome é Gisele Denise. Aí, quando eu tô com o cabelo cacheado, meu nome é Gisele. Mas quando eu aliso, assim, aí o povo já aprendeu a me chamar de Denise, né? E eu recebo. Então, meu nome é Gisele Denise. Estou aqui na igreja em Palmas, vai fazer 16 anos. Sou gaúcha, né? Com esse sotaque, assim, né? Deixa eu forçar aqui. Mas sou gaúcha, sou mãe da Maria Eduarda e do Vinícius. E esposa do pastor Everson, né? Como toda a igreja sabe. E é um prazer estar aqui com vocês dois. Homem e mulher, varão e varoa abençoado, né? Tô aqui nervosa. Mas respondi a um chamado e vim aqui. Vai dar tudo certo, não precisa ficar nervosa. Já o nervosismo passa. Amém. A Cíntia aqui, pode ficar tudo... Vai dar tudo certo. Sobre isso. E pra gente, né, a nossa Gi, eu acho que todo mundo aqui chama a Gisele de Gi, né? A nossa Gi, não tem como fugir de chamar de Gi. Gi, para a gente começar nosso papo já aqui, te indagando, né, sobre experiências com Deus, eu queria que você falasse para a gente como definir e ter a certeza de uma experiência com Deus, de que aquela experiência foi de fato com o Senhor. Amém. Como definir uma palavra, né, que eu posso falar para vocês, como definir, é maravilhosa. É um lugar onde você não quer sair, né? É uma presença da onde você não quer sair. Então, qual foi a outra pergunta? É ter a certeza, né, de que essa experiência foi de fato com Deus. Certo. Uma das certezas, né, que a gente tem são os frutos, né? O fruto, a transformação. Onde eu tenho uma experiência com Deus, eu não posso ter somente uma experiência com Deus e isso não gerar transformação. Então, é uma transformação, você vai, né? O Senhor vai transformando, você vai deixando, o Espírito Santo ele vai transformando você. Você tem uma experiência maravilhosa, né? Onde o Senhor vem, a presença dele vem, você não quer sair dessa presença maravilhosa, mas o fruto ele tem que aparecer. A Bíblia fala disso, né? A transformação, né? É uma outra coisa. Sinais, o tempo, né? Com o tempo tem que aparecer essas coisas, né? Então, a certeza que não é só um momento, né? Não é só um vento, não é só sabe? São essas coisas, né? Onde você vai se apegar mais ao Senhor, onde você vai aparecer, né? Essas coisas na sua vida. Olha aí, não é só o momento, hein?
Não tem como se encontrar com o Senhor e não ser transformado, né? Sim, A partir desse encontro. exatamente. Você tem esse momento, né? Você tem esse algo maravilhoso da presença do Senhor, mas isso não pode ficar só nesse momento, né? Não pode ficar só nisso. E os sinais ele tem que começar a aparecer. Amém. Amém? E assim, muitas vezes as experiências são bem perceptíveis, né? Você percebe, é nítido que foi Deus, né, Cíntia? Eu acho que muitas vezes a gente passa por grandes experiências e a gente fala assim, cara, não tem como. É muito sobrenatural, né? Não tem como não ser Sim, Deus, né? Isso, sim, né? sim. Um exemplo bíblico seria Jacó, né? Sim. Então não tem como, né? Não tem como não ser Deus. Mas é possível eu passar por um momento, né? Por alguma experiência e não perceber que foi Deus? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Às vezes, nessa nossa correria, né? Às vezes a gente, que nem Elias, né? Quando estava na caverna, ele olhou para o terremoto, olhou para aquele vento forte, né? E ele queria ver a presença do Senhor. E ele não. Depois ele percebeu que foi numa brisa suave. E às vezes nessa nossa correria, né, a gente não percebe essas coisas, correto? Mas eu creio que sim. E quando fala em correria, tá todo mundo hoje... E essa nossa vida está muito corrida, Ninguém né? tem tempo para nada. Sim. E né? às vezes esperar também que essa experiência, como no caso de Jacó, por exemplo, foi grande, né? E nem sempre as experiências com o Senhor são... elas são profundas, mas nem sempre quer dizer que é algo extraordinário. Sim. Às vezes é uma coisa do ordinário mesmo, Exatamente. né? Do dia a dia, e a gente acaba deixando de perceber que aquilo foi o Uma Senhor, experiência, né? Foi o Senhor. Exatamente. E é que às vezes a gente espera algo muito sobrenatural, porque o Senhor é sobrenatural também, né? Mas às vezes é em pequenas coisas, sabe? No teu dia a dia. Lá você lavando a tua louça, você pode ter uma experiência com o Senhor. Mas passa tão despercebido às vezes que depois você vai perceber, né? Depois, mas sabe que o Senhor falou comigo, né? Um dia eu estava lá na minha casa, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu estava no quarto e eles estavam pela sala, pela cozinha, e eu estava falando, eu conversando com o Senhor, né? Aí eu falando, Senhor, eu queria ter uma experiência nova, né? Eu queria ter uma experiência falando, eu queria que o Senhor me chamasse pelo nome, falando assim com o Senhor, né? Na minha oração não, porque eu não estava orando, eu estava fazendo alguma coisa no quarto e eu, né, no meu pensamento, eu falando isso com o Senhor. E eu ouvi alguém me chamar. Ouvi meu nome. Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi, sabe? De forma assim, audível, Gisele. Alto me chamou. E eu falei assim, já vou. Aí saí, aí cheguei lá na cozinha, perguntei, você me chamou? Perguntei pro pastor, né? Tu me chamou? Não. Perguntei para os meninos, me chamou. Aí quando eu perguntei para todo mundo, ninguém me chamou, puf, deu aquele clique, sabe? Você não queria? Menina, eu fiquei maravilhada, sabe? Mas assim, depois de tudo isso, e foi assim muito rápido a resposta do Senhor, porque eu estava orando. Né? Agora que eu lembrei disso. Falando agora com vocês. Mas foi, e aí eu falei, né, lá em casa para todo mundo, o Senhor me chamou, eu ouvi falar meu nome. Era o Senhor. Porque na hora, quando eu perguntei, tu me chamou? Não, chamei. Não, mas alguém me chamou. Aí quando deu aquele clique. Foi Deus. Sabe? Então, assim, é no ordinário. Né? Não foi num culto, não foi num monte, foi lá na minha casa. Olha aí, Gi. Uma experiência. E para que isso aconteça, é preciso ter uma relação com Deus, né? Uma relação de profundidade com o Senhor. Tem uma dica, ou é possível, né? Como cultivar essa relação de profundidade com o Senhor, para que essas pequenas coisas, né, sejam vividas durante o dia a dia, as sobrenaturais, mas também as pequenas coisas com Deus. A profundidade, eu estava até conversando com o pastor sobre essas coisas, é algo muito relativo,
né? Eu posso não achar, mas que eu estou num nível com o Senhor e não estou, né? Então, eu acho que a profundidade é algo que a gente tem que desejar. A gente deve buscar, né? Tem aquela passagem em Ezequiel que fala que o Senhor deu uma visão, né, para Ezequiel, e ele foi, a água estava no tornozelo, aí depois ele mediu mais, né, 1000 côvados, aí entrou o negócio. É isso que a gente tem que buscar, né? É buscar cada vez mais, sabe? É desejar, é mais que querer, é um desejar. E a profundidade não é sempre, entendendo sempre que hoje eu posso estar mais, né, no profundo e por algo que acontece, porque às vezes a gente pensa assim, a fulana está sempre no profundo com o Senhor. E não é. Essas coisas não... né, para mim, às vezes, eu consigo uma profundidade maior com o Senhor, né? E eu desejo e eu busco, mas a nossa vida, que é muito corrida, ou algum acontecimento, né, que aconteça, eu posso voltar, recuar um pouco, sabe? Mas eu tenho que sempre buscar esse desejo, essa vontade, né, de ir no mais profundo. E o Senhor deu essa revelação, né, para essa visão para Ezequiel. E ele foi entrando. E o Senhor, ele quer para mim, ele quer para você, Cíntia, ele quer para você, Felipe, que a gente busque isso, né? E às vezes não vai ser como com Ezequiel, que teve essa visão, mas o Senhor tem nos chamado para cada vez nós buscarmos mais, nós desejarmos mais e nós entrarmos nesse, né, aonde gota, o Senhor tem uma imensidão para cada um de nós, né? O Senhor tem, e a gente às vezes experimenta só uma gotinha, mas o Senhor quer algo mais profundo, né? Todo dia. Todo dia. Então é buscarmos, se a gente não tem, é orar, é buscar, Senhor, eu quero mais. Né? Eu quero ter essa intimidade, eu quero ir no mais profundo. Eu estou no raso e eu já experimentei no raso, mas eu não posso ficar só no raso, né? Eu tenho que desejar mais e buscar a presença do Senhor, né? Buscar esse profundo e coisas. E aí no cotidiano essas coisas vão acontecendo, né? Mas entendendo sempre que é difícil você viver, né? Eu não quero passar um negócio aqui parece assim, todo dia eu oro, todo dia eu estou no profundo, todo dia eu tenho visão, não é. Eu tô sabe? pronta, Não, né? não. Eu quero é mais. Se eu tive hoje, isso tem que me motivar, né, a querer mais, porque o Senhor tem mais. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. Amém. Amém? E assim, tô ficando até um pouco emocionado, tô ficando um Eu pouquinho já pra você que Cíntia vai aqui, chorar ó. também, viu? Mas a gente não tem como a gente não lembrar Sim. das nossas experiências, né? Falando em experiência, não tem como a gente não lembrar das nossas experiências. E a gente tem vivido uma fase na igreja de querer mais, de buscar por mais, né? Essa Amém. sede, essa fome por Amém. mais, né? Mas como uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, ela vai querer esse anseio, esse buscar? Porque assim, pra gente, a gente já viveu essa experiência. A gente sabe quão maravilhoso é estar na presença de Deus. E a gente quer mais uma vez isso, né? É igual quando você vai tomar, sei lá, vocês que gostam de sorvete de chocolate, né? A minha esposa ama sorvete de chocolate. Ela já provou. Então, se ela já provou aquele sorvete de chocolate, então ela vai querer de novo, né? E quem nunca provou? Como ter essa sede, essa fome por algo que eu nunca provei? Como ter? A gente, né? Eu já não tinha. Eu venho de uma realidade, vai fazer uns 30 anos que eu converti, faz um tempinho já. Mas no começo, né? O que é importante para quem nunca teve, que foi importante para mim, né? Eu conheci um rapaz lindo, maravilhoso, que é o meu marido hoje, né? Mas que falava de Jesus.
sabe? E falava desse amor. Então, o dia que eu conheci ele falava muito desse Jesus. E isso começou a despertar em mim uma vontade de conhecer. O testemunho. Para quem nunca teve uma experiência, né? Não conhece Jesus, ou uma experiência, qual que você quer saber? É uma experiência. É uma experiência. Então, eu acho que muito já conhece Jesus, mas assim, que tenha experiências, né? Queira ouvir, é estar junto com o outro, é ouvir, é testemunho, aonde você começa a desejar a ter uma experiência com o Senhor, né? Então, comigo foi muito assim. Eu ouvia falar, né? Não conheci Jesus, mas ouvi falar, ouvi a palavra, comecei a ouvir a palavra, comecei a ler a palavra, né? E isso começou a despertar em mim um desejo de não, tem a palavra que diz não só mais de ouvir falar, né? Correto? Então eu comecei a ter esse desejo. Senhor, eu não quero mais só de ouvir falar. Eu já sei que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus poderoso, porque a palavra me diz isso, porque eu tenho experimentado isso, né? Mas eu quero ter experiências contigo, né? Eu quero ter visão, e vai falando, eu ia falando para o Senhor, eu quero ter visão, eu quero falar em línguas, sabe? Eu quero sentir a tua presença de uma forma como eu nunca senti. E eu comecei a falar isso para o Senhor. Não somente desejar, mas externar isso para o Senhor. E então, todo momento que eu entrava na presença do Senhor, eu fazia isso. E o Senhor, ele começou a se mover, ele começou a derramar, né? Gi, talvez mostrar para o Senhor que não está conformado. Exatamente, porque o Senhor fala isso, né? A gente tem que falar. Se vai acontecer, aí é com Deus. Sabe? Aí é com o Senhor. Mas a gente tem que falar, né? O Senhor sabe, antes de vir à minha mente, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Mas o Senhor quer que você externe, que você fale, sabe? Tem muita gente que, não, o Senhor já sabe. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir o filho dele. Né? Às vezes, a Cíntia, que é mãe, o Felipe é pai, né? O Felipe daqui a pouco vai experimentar isso. Às vezes a gente sabe o que o filho da gente quer. Né? Mas a gente é tão bom e é tão gostoso quando você ouve ele dizer, né? Então é necessário. Você tem que falar para o Senhor. Se ele vai ter a certeza, que se ele quiser ele vai responder, se ele quiser ele não vai responder. O tempo dele, né? Às vezes a gente quer para ontem, mas o tempo é dele. Mas a gente tem que pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então nós temos que pedir. Senhor, eu quero. Parece algo tão... Eu falo isso para as meninas. Eu quero o dom de... Eu já recebi alguns dons, mas eu tenho orado e eu peço. Senhor, eu quero esse dom. Se o Senhor vai me dar, eu não sei. Mas eu quero, sabe? Não se conformar com o que eu tenho, sabe? O que eu tenho, e eu já recebi muito de Deus, muito, sabe? E glorifico o Senhor, mas assim, não me conformar, porque eu sei que Ele é a fonte, sabe? Ele pode... O Senhor, a Bíblia fala, a palavra dele fala que Ele dá conforme Lhe apraz, né? Então eu tenho que pedir. Se eu pudesse ter todos, eu ia querer todos, sabe? Mas tem que pedir. Legal. Né? Às vezes o Senhor só está esperando para derramar, você falar, sabe? E é o coração quebrantado diante do Senhor. Senhor, eu quero isso, sabe? Se o Senhor vai me dar, eu não sei. É que às vezes a gente não quer pedir, às vezes a gente não tem a paciência de esperar. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo. Né, também, porque às vezes a gente olha É? E vê, não sei, sabe? Eu quero dom de visão, né? Mas... Esse eu já não peço. Sabe? Se eu ver, sabe? Por conta do trem medo. Estranho, assim, tá? Esse, quando eu descobri, porque eu queria, né? Queria muito ver anjo. Eu acho assim, nossa. Mas quando eu soube que a gente vê, porque a visão, ela abre para o mundo espiritual. Ampla, né? Então, seja anjo, né, de luz, como a gente também vê do outro lado. Eu falei, não, Senhor, eu acho que eu não quero mais. Não tô pronta. Que é um medo, né? É um medo. Exatamente. E muitas vezes a gente pede também, Cíntia, a gente pede dons que se manifestam,
né? Mas a gente tem que entender também que tem outros dons Sim. que não vão ser manifestados como, por exemplo, o dom de línguas, né? Tem o dom do amor, né? O dom do cuidado. Então são grandes dons. E o dom do amor, a palavra fala, né, que é o mais importante. Mais importante. Né? E realmente é um dom que... Mas assim, o dom do amor, eu acho que é um dos que você, quando conhece a pessoa, é perceptível. É. O dom do amor. Né? E assim, tudo isso são experiências com Deus. Viver isso é ter experiência com Deus, né? Eu tenho uma experiência do dom de amor, porque quando a gente chegou aqui, logo no começo, a gente viveu alguns momentos bem atribulados, assim, difíceis, né? Vocês já conhecem a história. E aí tinha o QSD, que é o pastor Bruno, ele falou assim, eu conheço uma profeta, que vocês também hoje já conhecem, né? Eu conheço uma profeta e eu vou falar para ela, porque ele sabia do tempo que a gente estava vivendo, que estava bem difícil. Ele falou assim, eu vou falar para ela ligar para vocês. Aí, então, vocês não vão falar nada da vida de vocês, né? Vocês não vão falar nada da vida de vocês e ela vai orar por vocês. Mas, assim, não quero que vocês contem nada, deixa ela só orar. E foi realmente. Aí ela ligou para ele, passou o nosso número, ela ligou lá para casa, ela falou com o pastor. Aí depois que ela falou com o pastor, ela falou comigo, né? E ela começou a falar assim no telefone comigo e ela disse, e eu já tinha falado pro pastor, eu já tinha falado desse dom do amor, né? E eu falei assim, porque a igreja estava passando por um processo bem, bem difícil, e eu já tinha falado até para o pastor e já tinha orado a esse respeito, falando assim, eu quero ter ter esse dom do amor, sabe? Nesse momento das pessoas chegarem, eu abraçar, sabe? Eu amar as pessoas. E vocês acreditam que ela falou isso para mim? Que o Senhor, ele estava me dando o dom do amor. Ela falou bem isso, sabe? E assim, quando ela começou a falar essas coisas, é Deus, gente, não tem como. Eu não conhecia. Hoje ela já nos conhece, né? Hoje ela já tem uma caminhada com a gente. Ali foi a primeira vez. E ela começou a ministrar isso, sabe? As pessoas vão chegar, você vai abraçar, sabe? Você vai amar. Começou a ministrar aquilo que eu tinha orado, sabe? Então, assim, sobrenatural, eu comecei o quê? Chorar, né? Porque não tem outro jeito, imagino, sabe? É o Senhor falando, sabe? É o Senhor ouvindo e usando outra pessoa, sabe? Para falar contigo. É tão bom, ele fala diretamente com a gente, mas ele usa também os seus profetas, né? Bem. Então é bênção, foi uma das experiências também. E daí, aqui eu conversando com vocês, eu vou lembrando, né? E aí, já vou até aproveitar você falando de experiência aí para te perguntar, Gi, qual foi a experiência que você considera que tenha sido talvez a maior ou a que tenha impactado, né, a sua caminhada, e como que isso impactou você pode se lembrar de alguma assim que marcou a sua caminhada? Eu tenho algumas. Aí eu vou lembrando, você vai perguntando aí para mim, eu vou lembrando, né, de algumas assim que eu já passei. Mas tem uma que foi bem no começo da minha caminhada, que me impactou bastante, e aproveitando, né, que semana que vem vai ter um batismo, né? Vai ter batismo aí. Então, já aproveitando aí que você vai ser batizado, logo que eu conheci o pastor, eu falei para vocês, né, que ele falava de Jesus para mim e tal, e falava, ele estava vivendo o primeiro amor, e eu converti muito rápido. Muito rápido. Aquela passagem, quando eu li na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quando eu li, né, essa passagem, assim, o Senhor, aquilo queimou no meu coração, então eu converti muito rápido. Aí, eu venho de uma igreja católica e eu comecei a frequentar metodista, porque nesse tempo eu frequentava, virei membro, né, da igreja metodista, mas eu não tinha batizado, porque a igreja metodista, ela aceita, né, o batismo e tal. Eu não tinha batizado. O pastor, quanto tempo que eu levei para batizar? Aí a gente foi logo depois para a faculdade, passamos 4 anos lá, retornamos, fomos para Rio Grande, que foi a primeira igreja, né, que ele assumiu. E um dia a gente foi num acampamento, eu sei que tinha poucas pessoas, e esse dia estava eu,
o pastor e uma irmã minha, que ela tinha ido nos visitar e a gente foi. E a gente tinha um rio enorme e ele falou assim, aliás, eu há algum tempo já vinha falando para ele do meu desejo, né, de batizar. E nesse dia a gente encontrou esse rio muito grande, só estava nós três. E aí eu falei, eu quero batizar. Eu quero ter essa experiência, sabe? Até então estava na igreja já tinha convertido, mas não tinha batizado nas águas, sabe? E para mim foi assim sobrenatural. Sobrenatural. Eu estava naquela água e eu tenho medo. Eu acho que vocês já ouviram assim. Até o pastor já me perguntou assim: você tem algum trauma de água? Porque eu não boto nem a cabeça embaixo da água. Ele disse que eu posso morrer afogado no chuveiro. Ele fica me tirando, ele fica me pirraçando. Aí ele fala para mim: pode. Aí eu falo que não. Eu não lembro de ter algum trauma. E nesse dia eu falei: mas eu quero. Eu quero batizar. Eu quero passar, sabe? Quero passar pelo batismo. E nesse dia ele me batizou. Foi ele que me batizou. E foi um negócio tão assim, quando eu baixei, eu nem lembrei que eu tinha medo, né, de colocar a cabeça embaixo da água. E quando ele me trouxe à tona, foi assim, aquela palavra que diz assim que o velho homem ficou, sabe? Para mim, eu não sei se as pessoas quando batizam, para elas isso é tão impactante, mas para mim foi, sabe? Eu vi realmente a velha Gisele ficar lá e eu, sabe, o Senhor me trazer à tona, sabe? Então, para mim foi. E às vezes a gente vai, a corrida, o dia a dia, a gente vai esquecendo dessas coisas, mas assim, às vezes a gente deveria falar mais disso, sabe? Como é importante isso, né? Onde você entende o que o Senhor Jesus fez por você e você deixa o Senhor te pegar pela mão, sabe? Então, quando eu desci as águas, quando eu, né, e levantei, e ele me levantou, eu só sabia chorar, porque a presença do Senhor foi tão maravilhosa, sabe? E isso impactou a minha vida, né? A partir dali eu já tenho uma caminhada grande com o Senhor, mas isso impactou de querer mais, sabe? De viver mais, de realmente viver essa nova vida que o Senhor me chamou. Que lindo. Né? Amém. Nossa, Amém. Nossa, gente, muito bom, viu? É perceptível, né? No batismo, você vê as pessoas assim sendo renovadas, Sim. né? Elas saem assim das águas, né? E você vê o brilho nos olhos e no fundo o tio Euclides cantando, ressuscitou. Isso E aí no meu tempo não tinha esse louvor, não tinha música. Era eu, o pastor e a minha irmã. E ele batizou a minha irmã também, né, nesse dia. Mas não tinha esse louvor. Mas a alegria, sabe? Não é algo assim, eu fui ali e batizei, sabe? Eu fui ali. Não. É algo assim, no profundo, sabe? Onde não foi no raso. Não foi um batismo no raso, sabe? Mas foi a certeza que o Senhor Jesus me resgatou, sabe? Me trouxe para me viver uma nova vida com Ele. Amém. Forte demais, né? E a certeza da decisão que você estava tomando, né? E eu não sei por que, Cíntia, eu demorei tanto. Olha aí. Sabe? Não sei, acho que o Senhor, né, era naquela hora ali mesmo, mas, nossa, é do céu, sabe? Muito, muito legal. Muito Que bom poder ouvir isso, né? muito Esse testemunho. um grande testemunho. Gente, esse episódio tá muito bom. Cíntia, como é que eu faço pra continuar? Parte 2. Parte 2, então. Ativa o sininho, não vai perder, hein?